Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Reis 18, 26 e diz o seguinte: Eles prepararam um dos novilhos e os colocaram sobre o altar, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, e gritavam: Ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E lá no versículo 36, a gente vê falando que o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. E no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e até secou a água da valeta. Essa é uma história bem famosa e conta que o profeta Elias estava tendo muitos problemas naquela época, né? Tinha gente perseguindo ele, tinha gente querendo matar ele e tinha um grande número de pessoas seguindo esse tal de Baal, que era um dos muitos deuses que tinha naquela época. E aí ele decide fazer um teste, fala: tá bom, vamos fazer um teste então. Vocês aí vão fazer um sacrifício e vão chamar esse tal de Baal e vamos ver se ele vai vir receber esse sacrifício que vocês fizeram para ele. E eu faço um sacrifício para o Senhor. Então vamos tirar o teste para ver quem que é o verdadeiro Deus. E diz que os servos de Baal começam ali e ficaram desde de manhã até o meio-dia orando, se cortando, gritando, chamando. E é claro que nada aconteceu, porque nós sabemos que esses deuses são todos falsos, são todos ídolos que os seres humanos fazem, né? E o próprio Senhor fala isso, né? Que Deus criou o mundo, criou a natureza, criou as árvores para a pessoa ir lá, cortar um pedaço da árvore, fazer um desenho e depois começar a se dobrar, dizendo que aquela madeira agora é Deus dele, né? E isso é uma ofensa, né? Isso é uma decepção, com certeza. E aqui Elias fala: beleza, vamos fazer um teste então. Ok, vocês tentaram aí por tantas horas, não deu em nada. Estamos fazendo aqui um teste científico, né? Estamos fazendo um teste aqui na frente de várias testemunhas, centenas de pessoas, então agora é a minha vez. E ele não só coloca um novilho e pede que o Senhor venha buscar esse sacrifício com fogo, mas ele ainda dificulta, ele joga água, ele arranja coisas para que ninguém tivesse dúvida nenhuma de que aquilo era realmente da parte de Deus. Que ninguém pudesse falar: mas foi um redemoinho que veio e o fogo passou porque, sei lá, alguém acendeu um isqueiro. Não, ninguém poderia ter dúvida nenhuma. Então ele dificulta, ele joga água, ele faz um monte de coisa que tornaria ainda mais difícil para que aquilo acontecesse. Porque ele sabia que o Deus que ele servia é o Deus verdadeiro. Elias, o profeta, sabia que o Deus de Israel, ou como ele mesmo fala aqui no versículo 36, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Israel. Prova que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Essa parte eu acho muito legal e ela é muito importante. Porque vira e mexe na minha vida eu vejo gente falando assim, querendo que Deus prove as coisas para ele. Mas Elias, ele está fazendo a vontade de Deus ali. Ele não está querendo que Deus prove para ele que ele é real. Ele está falando: Senhor, mostra para essas centenas de pessoas que o Senhor é Deus real. Que o Senhor não é só um mito que as pessoas contavam antigamente. Que o Senhor não é só uma lenda que os pais deles falaram e eles não acreditam mais porque eles são jovens e eles sabem a verdade do mundo. Os pais eram todos fanáticos religiosos. Não. Mostra para eles que o Senhor é real. Que o Senhor não mudou. E que foram eles que se desviaram, mas ainda dá tempo de voltar. Então Deus, ele está ali mostrando quem ele é, mas não para Elias ficar: mostra para mim que o Senhor é real. O Senhor mostrou, agora eu acredito, agora eu acredito. Não, em nenhum momento há dúvida da parte de Elias. Ele faz tudo com o devido respeito, com a honra de quem sabe, como ele mesmo diz, de que ele é servo. Ele não está falando para Deus: Deus, prova que o Senhor é real, porque o Senhor tem que provar. Que se o Senhor não provar, eu não vou acreditar. Não. Ele vem ao Senhor com humildade.
sabendo que ele é servo, e fala: Senhor, mostra para essas pessoas aqui aquilo que eu já sei, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. E por quê? Porque muita gente se desviou do caminho do Senhor e muita gente foi enganada por essas pessoas. Mostra para eles, lembre eles que o Senhor é real, não é uma lenda, não é historinha para boi dormir, é real. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o rio na entrada para eles entrarem na terra prometida e que agora eles têm uma nação que foi o Senhor que deu para eles, lembra eles de quem o Senhor é. E Deus diz, no mesmo instante. Eles ficaram lá horas e horas e horas pedindo para o Baal obedecer. Mas do outro lado da ligação não tinha ninguém para atender. Ninguém, Baal não existe. Não existe. Mas o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama. Ele não tem obrigação nenhuma de ficar provando para a gente que é real. Mas ele tem a vontade dele, ele tem o plano dele. E naquela situação ali, era do plano de Deus se manifestar e mostrar para aquelas centenas de pessoas que sim, o Deus de Israel é real e não foi embora não. Continua aqui, continua firme e continua fiel. Que nós possamos lembrar dessa história, não só como o dia em que Elias mostrou para um monte de gente que Deus era real, mas também se inspirar com a humildade dele ao se aproximar do Senhor e pedir isso. Ele não está falando, Deus, me dá o que eu mereço. Ele não está falando, Deus, prova para mim. Ele está falando, Senhor, eu sou teu servo. Mas essas pessoas se perderam. Ajuda eles a verem que o Senhor é real. E que nós possamos ter essa mesma humildade de Elias, de saber, mesmo com centenas de pessoas ali querendo a morte dele, que o Deus que ele crê é real, o protege e está do lado dele. Que você possa ter essa mesma certeza, essa mesma confiança de saber, Deus é real, Ele está comigo, Ele não me abandona. Um bom dia para você, meu querido e minha querida. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até a próxima. E se você chegou até aqui, deixa um joinha ou se inscreva. A gente se vê. Tchau, tchau.